Bem-vindo a mais um episódio do Planos em Prática. Dessa vez a gente está trabalhando a história de Ana e George, um casal que, além de estar passando por dificuldades financeiras, ainda tem que lidar com uma entidade sobrenatural. Para saber como essa história começou, o link está aqui embaixo na descrição. Excelentíssimo senhor presidente, quando a próxima lua surgir, ele irá embora para sempre. É claro que não é isso que está escrito, como eu tinha falado. Então é aquele momento em que as coisas começam a ficar estranhas, né? Agora vamos fazer com que ela veja que isso não está escrito na ficha. Com um gole terminou o café. Ordenou a si mesma que pusesse a cabeça no lugar, que esquecesse a briga, que esquecesse de George. Recomeçou a estudar. Engasgou novamente logo no início. E se ele tivesse esquecido? Né? E aí vai ficar meio aquela dúvida, se ela estava desconcentrada porque realmente a briga e a situação dela não estava deixando ela focar no trabalho a contento, né? Então agora vamos fazer ela usar uma ficha dessa para escrever um bilhete, né? Como ela está com medo dele ter esquecido, isso aí vai ajudar a estabelecer o laço do leitor com ela também. Pronto. E aqui é interessante botar ela dosando a forma de se comunicar com ele. O perfil dos dois acabou que tá sendo condizente com um casal jovem, né? Um casal novo. Isso aí não seria condizente com um casal na faixa dos 30, 40, porque é um comportamento infantil e tudo. Então, de repente, é um casal com um pouca idade, na casa dos 20 e poucos, né? E eu posso voltar e estabelecer isso. Então, vamos recapitular esse trechinho aqui. Separou a última ficha da pilha, em branco, e encostou nela a caneta. Querido. Riscou o querido, força do hábito. Não sei se esqueceu, mas hoje estarei. Não. Rasgou a ficha, pegou outra. Minha palestra no salão municipal é hoje à noite. Gostaria que fosse. Pronto. Prendeu o bilhete na porta da geladeira e afastou-se uns passos, como se avaliasse a qualidade de um quadro recém-pintado. Bom, então depois de feitas as apresentações e as introduções de todas as situações e dos perfis dos dois, a gente pode tirar ela daí e realmente fazer agora a introdução do problema. Então vamos levar ela para outro lugar da casa, um lugar que facilite então que esse ser, que essa presença sobrenatural se materialize de uma maneira interessante. Então ela está estudando para uma palestra, né, como a gente já estabeleceu. Ela pode ir estudar no escritório. Pronto, saiu da cozinha, foi para o escritório e lá eu poderia usar uma aparição no monitor do computador, mas aí isso fica repetitivo, porque eu já fiz uma história há um tempo atrás com isso. Então eu vou usar o projetor. Pronto, ela vai projetar a imagem que ela vai usar, os slides da palestra, e nesses slides de repente a gente bota um flash, bota alguma imagem assustadora, e aí ela vai começar realmente a ter que lidar com essa situação, né? Em princípio vai ser um momento de confusão, e depois a gente vai começar a detalhar essa situação de forma que ela perceba que o marido dela está em uma situação de ameaça, né? Então vamos lá, vamos levá-la para o escritório e ver como é que fica isso. É bem clichê essa coisa do projetor, né? Mas como a gente está fazendo um exercício, a gente vai justamente exercitar, trabalhar com essa estrutura, assim, essa situação já bastante usada, né? Vamos ver.
Então agora foi feita a transição de ambiente e eu estabeleci uma pequena justificativa, né, para isso. Então ficou assim: satisfeita, decidiu continuar no escritório. Talvez simular as condições da apresentação lhe ajudasse a manter o foco. Fechou a porta, a persiana e ligou o projetor. Posicionou-se ao lado da tela acesa e imaginou a plateia à sua frente, ocupando o restante do cômodo escuro. Então a ideia agora é apresentar de súbito, né? Jogar alguma alteração no ambiente, né? Uma imagem perturbadora, de repente isso, uma imagem perturbadora na tela do projetor, mas de súbito, não vou fazer preparação para isso não. E isso vai deixar ela alterada e aí a história vai começar de verdade. Pronto, então aqui eu descrevi uma cena perturbadora, obviamente, e isso na construção de uma história de terror ou horror se chama antecipação da ameaça. Então a gente deixa o leitor já antevendo alguma coisa, né? Já deixa o leitor com a expectativa de que aconteça alguma coisa horrível. E é uma situação bastante plausível, já que ele trabalha numa oficina, o George, então ela visualiza o George esmagado por um carro. Então é mais ou menos como naquele filme Premonição, né? Que a gente começa a pensar que o acidente poderia vir de qualquer lugar, acontecer de qualquer lugar. Então é mais ou menos isso. Só que nesse ponto ela vai pensar que ela está com algum problema na cabeça, né? E a ideia aqui é justamente passar essa impressão de que o marido dela corre perigo, mas nem o leitor nem ela estão entendendo muito bem ainda o porquê, né? E aí agora a gente tem que botar uma interação entre ela e essa criatura, que a gente ainda não definiu o que ela pode fazer, o que não pode, quais são os limites, né, e os poderes dela, mas a gente vai botar essa criatura mais ou menos falando assim para ela: você não lembra, né? Na noite passada você desejou que o seu marido morresse, então eu atendi e hoje, né, até o final do dia eu vou levá-lo embora. Então isso já deixa o leitor apreensivo. No momento ela não vai se dar conta da gravidade da situação, mas a tendência é justamente ela ficar cada vez mais impressionada e com medo de que isso aconteça mesmo. Então vamos agora introduzir o nosso vilão. Então é aquele momento dos filmes de terror em que aparece uma cena perturbadora e o personagem faz alguma coisa e aquilo desaparece. Então ela vai olhar para o projetor agora e na tela está tudo normal, né? Então até agora ficou assim. Posicionou-se ao lado da tela acesa e imaginou a plateia à sua frente, ocupando o restante do cômodo escuro. Limpou a garganta, encarou a imagem projetada e afastou-se, horrorizada. Era George, no centro da oficina, esmagado sobre um carro parcialmente desmontado. A poça de sangue quase negro crescia ao seu redor, ameaçando transbordar para o escritório no próximo segundo. Ana soltou um grito e apertou com toda a força o botão do controle que segurava. O projetor estalou, piscou e exibiu um inofensivo gráfico que deveria estar ali desde o início. Então agora a gente vai botar um momento de dúvida da Ana a respeito da sua própria sanidade, e aí é a hora dela interagir então com a nossa criatura ali da imagem que está inspirando a história, né? Então ali as primeiras falas do oponente. Ana indagou. Tudo errado aqui. E ela começa falando, né? O que está acontecendo comigo? Indagou ela para si mesma, desabando em sua cadeira. Porque, né, lógico, a primeira reação de qualquer pessoa era achar que estava com algum problema.
Não era isso que queria? A voz rouca pareceu ter saído de algum lugar às suas costas. Ela girou a cadeira com rapidez sem encontrar ninguém. Então, vou introduzir o vilão pela voz, porque né, eu quero mostrar ele aos pouquinhos, e a aparência final só vai estar no fim da história, no desfecho da história, porque como é um conto, né, a gente precisa esconder a ameaça para alimentar no leitor o medo do desconhecido, que é isso que a gente quer. No momento que você exibe o vilão totalmente, que você exibe o perigo totalmente, o leitor ele deixa de ter medo daquilo. Então a gente precisa manter algum mistério, né? E eu pensei em usar a voz, então. Como eu preciso dar uma característica repulsiva, né? Então eu pensei numa voz rouca, numa voz como eu escrevi ali, de uma garganta que estivesse congestionada, gargarejando, sabe? Alguma coisa viscosa, né? Para justamente dar essa repulsa também, né? Para ficar um pouquinho, o leitor fica com nojo, né? Do personagem também. Então vamos ver se isso funciona ou não. Aí eu escrevi uma coisa ali que eu não sei ainda onde eu vou usar. Como eu estava escrevendo a fala, depois eu vou ler tudo. Mas eu estava escrevendo aqui que o personagem falou: durante a briga, tanta raiva, tanto sangue. E eu não sei direito de onde eu vou tirar esse sangue não, mas eu vou pensar numa forma de introduzir algum tipo de sangue na briga que eles tiveram, sem lógico que um tenha agredido o outro, obviamente, né? Não é esse tipo de casal que a gente está retratando, mas justamente para ter um sentido de ritual, tipo, ela desejou que ele morresse no momento que tinha algum sangue sendo derramado. E aí por isso é que essa criatura surgiu, para atender o desejo dela. Então tá meio que se configurando aí o conceito da história, né? Então vamos recapitular o que eu fiz até agora. E depois eu vou pensar ali como é que eu vou introduzir. Agora vai ter que ter um flashback dessa briga, de alguma maneira. De repente a gente volta a projetar isso no projetor. E nesse flashback a gente vai ver em que situação que aconteceu o fato dela desejar a morte do marido, que desencadeou tudo. Então, quem está aí? Não se lembra? Você me chamou, Ana, ontem à noite, durante a briga. Tanta raiva, tanto sangue. Você disse, não se lembra? Então, botar o personagem também repetindo, falando com pausas e frases curtinhas, isso para caracterizar já esse personagem, né? Como é uma figura encapuzada, eu vou mostrar ele bem decadente, então é como se fosse mesmo um ser que até para falar fosse difícil, que tivesse outra frequência, né? Que não funcionasse na mesma velocidade que um ser humano normal. Vamos ver se a gente consegue passar essa impressão e que realmente fosse uma coisa nojenta, assim, a fala dele, né? Então aqui eu frisei exatamente aquilo que eu estava falando, né? Eu acabei pensando em voz alta exatamente na impressão que eu queria passar e foi para o texto. As palavras pareciam vir de uma garganta congestionada, como se alguém tentasse falar e gargarejar algo viscoso ao mesmo tempo. Show. Depois a gente pode tentar fazer com que ela sinta alguma coisa respingando nela. Esse ser está atravessando as dimensões, então ele vai meio que espirrar alguma saliva nela enquanto estiver falando. Então vamos descobrir agora como é que foi essa briga. Então acho que está resolvida essa situação. O projetor voltou a estalar. O gráfico diluiu-se e Ana viu a si mesma desfocada em sua cozinha. Preparava verduras para a salada enquanto esbravejava para George, que acabara de levantar da mesa às suas costas. Trocavam cobranças, a culpa de um era por isso, do outro por aquilo. Então estabelecer realmente que eles estavam destemperados, que a falta de dinheiro estava realmente desestabilizando os dois. Então nesse momento eu acabei tendo a ideia dela ter cortado o dedo enquanto estava preparando a comida, né? E aí nesse momento que ela deseja a morte do marido, da boca para fora, obviamente, mas ela fala, né? Então ela cortou o dedo com a faca recém-comprada e explodiu. Eu quero que você morra, quero que você seja arrastado para o inferno por algum demônio e me deixe em paz. Então ali eu tinha posto que você vá para o inferno, mas para ficar para rimar com o final,
né, que seja arrastado para o inferno por algum demônio, isso vai ter alguma ressonância com o desfecho que a gente quer dar para a história, né? Literalmente veio um demônio do inferno para levar o marido dela. Então vamos botar aqui um de uma vez por todas. Ela pegou pesado? Pegou, mas isso acontece, né? Tem muito casal que briga dessa forma aí. Agora vamos botar a criatura cobrando ela isso, né? Essa fala. Então, um monólogo do vilão aqui, eu tentei enfatizar a posição vulnerável do casal e explicar o pesadelo, finalmente, né? Por que, que a Ana teve esse pesadelo, por que, que a frase ficava se repetindo, por que, que a frase apareceu na ficha, e agora essa frase tem que fazer sentido para o leitor, né? E agora ela faz. E a imagem de alguém olhando, né, o protagonista pela janela, isso realmente dá a impressão de insegurança, né? De que o nosso o personagem para quem a gente está torcendo está vulnerável. E qualquer um que imaginar alguém observando seu sono pela janela durante a noite, sussurrando no seu ouvido, vai realmente sentir algum desconforto com isso. E a questão dele atravessar dimensões, né, dele perceber o sonho e a realidade como uma coisa só. Então é uma criatura que viaja entre planos, como a gente já tinha pensado antes, né? Então ficou assim. Você disse, não disse, que queria que ele morresse, né? Que o marido morresse. Ana ficou de pé, sentindo o coração disparar. Na madrugada mesmo eu vim. Era eu na janela, observando vocês. Era eu nos seus sonhos, porque para mim sonho e realidade são a mesma coisa. Era eu sussurrando em seu ouvido a noite inteira. Quando a próxima lua surgir, ele irá embora para sempre. E aqui temos um fechamento dessa citação e isso aqui não tem. Era para você ficar tranquila, pena que não se lembra. Então, na verdade, a gente está descrevendo uma criatura que não tem muita compreensão da natureza humana. Isso é interessante, uma mentalidade assim que não entende que uma pessoa pode amar outra e no momento de discussão, no momento de destempero, falar uma coisa que não vem do coração. Então isso também é um conceito que pode ser aprofundado no segundo tratamento. Nós estamos escrevendo uma criatura que achou essa situação bem simples. De alguma forma, a Ana abriu um portal e se comunicou com essa criatura de outra dimensão e a criatura veio para atender esse desejo daquilo que ela falou. Isso é um conceito legal. Então vamos ver o que a Ana pode falar em resposta. Então vamos ver o que a Ana vai falar em resposta. Ela precisa interagir com a criatura, mas não vamos detalhar tanto assim. Até agora a gente já estabeleceu o que o leitor precisa saber para esse momento. E eu estou pensando uma coisa agora, enquanto eu estou falando, eu estou repassando o que eu escrevi. E como nós temos a presença do corte do sangue, a gente tem que voltar lá no início e introduzir um curativo para Ana, né? Ela tem que acordar com um curativo no dedo. Se ela cortou feio o dedo na briga na noite anterior, a gente precisa agora botar ela aqui no comecinho, fazer uma menção que ela está com o dedo machucado. E é até legal para instigar a curiosidade do leitor também, né? Então vamos ver aqui onde a gente pode aludir a isso. Então aqui eu acabei fazendo duas menções ao curativo e ficou até legal porque justificou o mini duelo ali pelo banheiro, né? Ela também tinha interesse em ir no banheiro trocar o curativo, ela acabou desistindo porque ele estava lá dentro. Então a gente pode agora, nesse momento lá, mostrar o sangue de novo, porque a gente fez alusão ao sangue na hora que cortou, depois o sangue no slide, no projetor, e agora a gente pode voltar a isso, simbolizando realmente a revelação ali
do ritual do pacto que ela fez com essa criatura, mostrar o curativo vazando, que ela não trocou, né? Ela fez menção de trocar depois e acabou não trocando. Então ficou assim. Depois que ela repassa a frase, quando a próxima lua surgir, ele irá embora para sempre. Aí eu acrescentei, ao ver o curativo vermelho em seu dedo, concluiu que era hora de trocá-lo. Então, que vazou durante a noite, né? Tranquilo. Aí depois, logo que a gente menciona o George, cabelos molhados e mordendo a escova de dentes, não desviou os olhos de seu próprio reflexo no espelho, pois pensava o mesmo. Aí eu acrescentei, ela achou melhor mexer no curativo depois. E aí vem a menção à briga, né? E a gente esquece a questão do curativo. Então isso pode voltar agora. Então, continuando o confronto deles, daqui a pouquinho eu vou tirar ela do escritório, porque a gente tem que acabar com esse momento e dar um período de calma para poder reintroduzir uma situação ainda mais perigosa para ela. Essa história continua no próximo vídeo, e enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com os exercícios realizados até agora. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!